Dalmo Dallari, obrigado por nos receber. Eu queria abrir a entrevista com uma questão sobre a sua visão geral sobre o que foi o julgamento do Mensalão. O senhor acha que foi um julgamento justo, baseado em provas, ou o senhor tem questionamentos a fazer a esse processo? Não, eu venho acompanhando com muita atenção todo o procedimento do chamado processo do Mensalão. E uma coisa, desde logo, me chamou a atenção, foi o fato de que o Supremo Tribunal Federal aceitou julgar, decidiu julgar, sem ter competência constitucional. A defesa do ex-ministro José Dirceu recorreu à Organização dos Estados Americanos, a OEA, contra o julgamento do Mensalão e diz que o Estado brasileiro violou os direitos humanos. Os advogados de Dirceu alegaram que o Estado brasileiro descumpriu uma lei internacional que permite ao réu recorrer a uma instância superior. Isso teria ocorrido porque o processo do Mensalão começou e terminou no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de junho de 2024. São 9 horas e 30 minutos. O ministro Joaquim Barbosa, o primeiro ministro negro do STF desde a segunda década do século XX, que foi nomeado pelo presidente Lula em 2003, no primeiro ano do primeiro mandato do atual presidente da República, promoveu uma das maiores farsas jurídicas da história ao importar uma figura estranha, alienígena ao direito brasileiro, que é a teoria do domínio do fato. Tudo isso me foi dito com tristeza pelo professor Dalmo Dallari nessa entrevista que você viu. A década entre 2010 e 2020 foi marcada pelo golpismo. Com a terceira eleição do Lula, esses golpes, porém, estão sendo revertidos. Agora, outra grande farsa está sendo desmontada. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. A entrevista que você viu no primeiro vídeo foi feita por mim com o professor Dalmo Dallari. Em dezembro de 2013, cerca de um ano depois da primeira grande farsa judicial contra a esquerda brasileira, o julgamento do Mensalão, essa farsa continuaria 3 anos depois com o impeachment de Dilma e 5 anos depois com a prisão de Lula. Esse que foi um dos maiores juristas brasileiros, cujas obras instruíram 10 entre 10 estudantes de direito ao longo do século XX, foi o professor Dalmo de Abreu Dallari. Ele foi também o meu mentor no que concerne a questões jurídicas. Eu me socorria do saber deles semanalmente. E é doloroso para mim dizer que Dr. Dalmo partiu entristecido com a farsa abjeta do julgamento do Mensalão. Agora, porém, talvez onde ele se encontra, ele tenha alento, porque essas farsas jurídicas estão sendo revertidas uma a uma. Vamos entender então a próxima farsa jurídica empreendida para acabar com os governos e com a governança do Partido dos Trabalhadores, um partido que marcou o século XX e o século XXI, levando justiça social àqueles que historicamente viveram em um país onde a desigualdade, a iniquidade sempre foi a marca. Vamos em frente. O ministro Joaquim Barbosa assustou a comunidade jurídica nacional e internacional com essas teorias malucas. Ele importou do direito alemão uma teoria para condenar o então ex-ministro José Dirceu à prisão por conta do julgamento do Mensalão. Ele importou uma teoria chamada teoria do domínio do fato. E essa teoria foi reformulada por um jurista alemão chamado Klaus Roxin, que era uma teoria que foi usada para condenar
praticantes de crimes de guerra. Então, um general, por exemplo, no caso do nazismo, mandou exterminar um monte de judeus. Então, criou-se uma teoria, não no caso do nazismo, mas em outros casos, em que deveria ser condenado quem mandou que soldados cometessem atrocidades, por exemplo, em guerras. Não caberia o uso daquela teoria, como bem me explicou o Dr. Dallari à época, para cuidar de casos criminais comuns, não é, mesmo que seja de corrupção, tal como esse do julgamento do Mensalão. E o Joaquim Barbosa cometeu um ato muito ruim no Supremo. Ele fez coisas que não deveria ter feito e saiu pela porta dos fundos, saiu do cargo de ministro do STF, deixando anos e anos de mandato pela frente. Mandato não era ser ministro do STF, é vitalício. Ele deixou anos e anos de permanência no Supremo Tribunal Federal e foi morar nos Estados Unidos e desfrutar de muito dinheiro que ele ganhou. E o primeiro ministro negro em décadas e décadas e décadas, mais de 80 anos, no Supremo, acontece uma coisa dessa. E, na verdade, o grande feito de Lula ao nomear o primeiro negro, não é, em tanto tempo para o STF, foi tudo jogado no lixo. E o ministro Joaquim Barbosa, ele assustou a comunidade jurídica internacional com uma estratégia jurídica para condenar os membros do PT no julgamento do Mensalão a qualquer preço. Por exemplo, o José Dirceu, que foi condenado sem prova nenhuma, com base nessa teoria do domínio do fato. Não havia prova contra o José Dirceu, mas usou-se uma teoria do direito alemão que diz que o chefe é responsável pelo que fazem os subordinados. Foi assim que eles conseguiram colocar o José Dirceu na cadeia. A defesa dos réus do Mensalão chamou a decisão de Joaquim Barbosa de abuso, de descontrole de usar essa teoria nefasta. Agora, porém, os petistas que foram alvos daquela patranha e da Lava Jato também, não é, estão voltando à cena política. Após terem condenações revistas e com recursos pendentes, ex-conselheiros de Lula se movimentam em meio a dificuldades de articulação do governo. No momento em que o governo enfrenta dificuldades, estão voltando José Dirceu, João Paulo Cunha, Delúbio Soares, João Vacari Neto, que permaneceu anos preso e nunca se provou nada contra ele. Não é? Todos eles não foram condenados com base em crimes reais. Foram crimes hipotéticos, como aqueles que levaram o Lula à prisão. Crimes que não se pôde provar que foram cometidos, mas usou-se uma lógica de que deveria ser assim, eles deveriam ser responsáveis, porque seria verossímil essa responsabilidade. Em lugar nenhum do mundo, minha amiga, meu amigo, pode-se admitir que se tire a liberdade de um ser humano presumindo que ele cometeu crimes. E hoje, com essa dificuldade que estamos vendo para colocar o Jair Bolsonaro na cadeia, alguém que contra si tem tantas provas de roubo de joias, de golpe de Estado e tantas coisas mais, não é? Você vê como foi fácil e rápido condenar os petistas, simplesmente porque a ideologia do Partido dos Trabalhadores de promover justiça social afeta gente que ganha com essa injustiça social, não é? Com a injustiça social que o PT veio para combater. Eu não estou santificando o PT, eu não sou filiado ao PT. A Lava Jato mostrou
para quem me conhece, Eduardo Guimarães, que eu nunca ganhei nada do PT. Eles tentaram achar alguma coisa contra mim, todo mundo sabe o que a Lava Jato tentou fazer comigo e não conseguiu, não é? Então o que eu digo é exatamente aquilo que eu penso, mas agora, felizmente, as coisas começam a entrar nos eixos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.